Olá, pessoal. Esse artigo ele foi direcionado para o segundo Cibogu, Simpósio Brasileiro Online da Gestão Urbana, que vai ser realizado de 5 a 7 de dezembro de 2018. O título do trabalho é a análise do sistema de logística reversa de lâmpadas fluorescentes na cidade de São Paulo, o eixo temático Cidade e Meio Ambiente. Autores: Samara Nicolau Puopolo, mestranda do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a professora doutora Cláudia Chivenga Teixeira, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e a pesquisadora Ana Cândida Melo Cavani, IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Na introdução, a arquitetura busca sempre o conforto ambiental e o uso das tecnologias de iluminação artificial. Em relação ao urbanismo, o descarte de resíduos sem cuidado é constante. Os problemas urbanos surgem, as estratégias de mitigação de contaminação, estratégias de mitigação de vetores de doenças devem ser prioritárias. A logística reversa de lâmpadas fluorescentes, na questão ambiental, se houver, com a implantação da logística reversa de lâmpadas fluorescentes, na questão ambiental, haverá diminuição de contaminação no meio ambiente, diminuição de doenças de saúde pública e diminuição de rejeitos nos aterros. Em relação ao descarte, este resíduo ele deve ser tratado e descontaminado para posterior reciclagem, e havendo assim o aumento do ciclo de vida dos materiais, contribuindo com a diminuição de contaminações. Em relação às normas e leis, podemos observar que existem inúmeros deles, né, que são relacionados com o resíduo, ou, dentre eles, alguns que são bem específicos em relação à lâmpada fluorescente. A cor laranja está relacionada ao conforto ambiental. As azul claro estão relacionadas com o uso das tecnologias de iluminação artificial, todas elas referentes a lâmpadas fluorescentes. O objetivo desse trabalho é avaliar o grau de conhecimento da população para a divulgação e apresentação dos locais de coleta desse resíduo perigoso. O referencial teórico utilizado como assunto foi a evolução da iluminação artificial, tipos de lâmpadas e uso das lâmpadas. O referencial teórico foi de Durão Júnior e Mindlorer, de 2008, São Paulo 2014, A. Polanco 2007, UNEP 2013, MMA 2013, EPA 1994 e a Receco de 2016. As lâmpadas fluorescentes na gestão de resíduos sólidos, gestão compartilhada na cadeia da logística reversa e o acordo setorial tiveram como referencial teórico Brasil 2010-C, ABNT 2004, Williams 2001, São Paulo 1998 e De Majoravic e Lima 2013. Em relação ao trabalho de Misiag, o consumo de lâmpadas utilizadas no país em 2014 em milhões de unidades foram mais de 350 milhões de unidades, somente das lâmpadas fluorescentes. Lembrando que em 2014 ainda era comum o uso e a comercialização das lâmpadas incandescentes, que obtinham uma quantidade considerável de 150 milhões de unidades, que foram migradas para as tecnologias de lâmpada fluorescente e de LED. O componente no mercado brasileiro em 2007 das lâmpadas fluorescentes compactas são utilizados na residência 65% delas e na indústria e serviços 35%. As lâmpadas fluorescentes tubulares 3% uso residencial e 97% indústria e serviços. A composição do pó fosfórico de uma lâmpada fluorescente, encontramos elementos como alumínio, antimônio, bário, cádmio, cálcio, chumbo, cobre, cromo, ferro, magnésio, manganês, mercúrio, níquel, sódio e zinco. Dentre eles, o mais danoso é o mercúrio. O destino dado às lâmpadas fluorescentes na indústria são encaminhados para descontaminador, aterro industrial e aterro sanitário ou lixões. Em relação às lâmpadas utilizadas no comércio, são destinadas
uma parte para os aterros industriais, aterro sanitário e lixões. Em relação às lâmpadas utilizadas no usuário de serviços, as descontaminadoras, uma parte para os aterros industrial e uma parte para aterro sanitário e lixões. A iluminação pública são encaminhadas uma parte para descontaminadora, aterro industrial e aterro sanitário ou lixões. Em relação às residências, são boa parte destinadas para os aterros sanitários e lixões. Em relação aos efeitos nos seres vivos desses elementos químicos encontrados nas lâmpadas, são o mercúrio, que é o mais danoso deles, podem causar problemas no estômago, distúrbios renais, distúrbios gastrointestinais, sistema respiratório, sistema neurológico, distúrbios visuais, perda de audição, tremores musculares, de paralisia cerebral, alterações genéticas e no metabolismo e até a morte. Em outra fonte também encontramos que o mercúrio ele pode atravessar a barreira placentária, podendo afetar o feto com problemas neurológicos e até mesmo a microcefalia. Em relação ao cádmio, é um agente cancerígeno, afeta o sistema nervoso, provoca dores reumáticas, distúrbios metabólicos e problemas pulmonares. Em relação ao chumbo, ele é carcinogênico e teratogênico, dá irritabilidade, tremores musculares, lentidão de raciocínio, distúrbios neurológicos, problemas gastrointestinais e renais, dores de cabeça, convulsão, alucinação, insônia e hiperatividade. Em altas concentrações podem levar até a morte. Em relação ao antimônio, irritação nos olhos, pele, pulmões, problemas cardíacos, dor no estômago, diarreia, vômito e úlceras. Principais etapas da pesquisa. Para saber a situação da logística reversa de lâmpadas fluorescentes na cidade de São Paulo, houve a necessidade da realização da revisão bibliográfica, contato telefônico e por e-mail, visitas em homepages, pesquisa de campo, entrevistas, visitas técnicas, participação do Fórum de Logística Reversa e o estudo de caso que é a cidade de São Paulo. Unindo-se todas essas informações, houve a necessidade da coleta de dados, a elaboração de planilhas foram realizadas, e após isso, a análise dos resultados e discussões, para chegar às conclusões desse artigo. O ciclo do produto vem do fabricante, do importador. Sendo esses dois, foram realizadas visitas em homepages e entrevistas. Após isso, o produto passa para o distribuidor. O distribuidor foi feito visitas em homepages, observação, registros fotográficos e entrevistas. O produto, depois do distribuidor, vai para o consumidor. O consumidor este pode ser o residencial, o comércio e serviços e instituições de ensino. Nestes, foram feitos referências bibliográficas, visita em homepage, pesquisa de campo e observação, além das entrevistas. O ciclo do resíduo da residência, uma parte vai para os aterros e lixões, cooperativas de reciclagem e uma parte ínfima que vai para as empresas de descontaminação. Das empresas de descontaminação, não houve oportunidade de visita nessas empresas, mas foi feita as visitas em homepages, entrevistas e o contato telefônico constante. Nos aterros sanitários e as cooperativas de reciclagem, as visitas em homepages foram realizadas, entrevistas, pesquisa de campo, observação e de registros fotográficos. O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de São Paulo tem no item 2 as estratégias e propostas de programas, projetos e ações. No item 2.17, tem a informação de implantar a coleta seletiva de resíduos perigosos em locais de venda dos mesmos e em pontos próprios da prefeitura e nas subprefeituras para os resíduos de lâmpadas fluorescentes, pneus elétricos e eletrônicos, além da linha branca. Porém, na prática, isso não ocorre, mesmo porque nas prefeituras e subprefeituras não há coleta deste resíduo, que é perigoso, e nos ecopontos não recebem resíduo perigoso. Em relação à pesquisa dos consumidores, foi um grupo heterogêneo de professores de uma escola técnica e quase 70% deles possuem um nível de pós-graduação. Quase 61 deles sabem dos riscos da lâmpada fluorescente. Porém, somente 21,8% deles destinam esse resíduo para coleta especial.
mais de 50% mandam esse resíduo inadequadamente para o lixo convencional e para as coletas seletivas, que seriam os materiais recicláveis. Em relação aos distribuidores pesquisados, as grandes redes de distribuidores, desculpem, eles já fazem a coleta de lâmpadas fluorescentes. Porém, os pequenos distribuidores de bairro, eles não fazem essa coleta e os que fazem, coletam o material, quebra e depois joga no lixo convencional. Em relação aos importadores, todos os pesquisados, eles já atendem um sistema de logística reversa, que foram impulsionados pelo acordo setorial. Em relação aos pontos de coleta das reciclos, os pioneiros foram na Zona Norte. O primeiro deles foi a Santil, que foi na Avenida Otaviano Alves de Lima, número 6.800, na Marginal Tietê. O segundo deles, que é representado pelo número 2 no mapa, foi o Andra, na Avenida Casa Verde, 3.031. Outros pontos de coleta da Reciclos, um dos pioneiros, também foram localizados na Zona Oeste. O número 3 é representado pelo Shopping Butantã, no Carrefour do Shopping Butantã, na Avenida Professor Francisco Morato, 2.718. O ponto 4 é a Conibase, da Avenida Eliseu de Almeida, número 3.100. E o número 5, em Pinheiros, é a Inova Pinheiros, na Avenida Cunhagave, 479. Já fazem a coleta seletiva desse material. Os pontos de coleta do Sistema de Logística Reversa, na cidade de São Paulo, implantado pelo Programa Nacional Reciclos. Observa-se no mapa que todos os pontos em vermelhinho, eles já são os pontos de coleta que estão distribuídos pela cidade. E foram distribuídos conforme solicitação do acordo setorial, devido à quantidade de habitantes que possuem nas regiões. Podemos observar que esses pontos em vermelho, eles estão desde o extremo da Zona Leste até a Zona Oeste. Porém, não foi localizado nenhum ponto no extremo norte e no extremo sul da cidade, devido à pouca quantidade de habitantes. E as considerações finais: esse resíduo de lâmpada fluorescente, quando misturado com outros resíduos, principalmente os orgânicos, se tornam potencialmente mais tóxicos. O descarte inadequado de vários resíduos, quando misturados, formam-se uma bomba para o meio ambiente e para os seres vivos, causando muitos tipos de doença e, em alguns casos, até mesmo a morte. Diante disso, a sensibilização e pulverização de informações sobre o descarte de resíduos deve ser uma prática inevitável e urgente para mudar o cenário atual sobre os resíduos sólidos. Houve a preocupação diante da aprovação de legislação nacional que cita o resíduo perigoso em questão. Contudo, na prática, não há responsabilidade compartilhada na esfera municipal. Além disso, a fiscalização sobre o descarte desse resíduo é ineficiente e falta informações sobre os pontos de coleta para o consumidor final, que é o ator principal para a mudança desse cenário de toda a cadeia de logística reversa. Ou seja, suas ações é a parte determinante dessa cadeia. Percebeu-se que, embora mais da metade dos consumidores pesquisados saibam dos riscos ambientais que o descarte desse resíduo pode causar, mais da metade deles encaminham os resíduos para o local inapropriado. O descarte desses resíduos tem sido inevitável devido ao grande consumo de lâmpada fluorescente na cidade, sendo que houve grandes avanços nos últimos anos em relação ao descarte do resíduo em questão, e que mais cautela e pulverização dessas informações são relevantes na prevenção de contaminações no meio ambiente e aos seres vivos. A seguir, as referências bibliográficas. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, desse artigo, né, que na verdade